Hoje, infelizmente, tenho que começar o episódio com a notícia trágica e dolorosa de 900 americanos que foram mortos na guerra com o Irã. Eu gostaria de não ter que começar com isso. O Irã e seus aliados terroristas mataram mais de 900 americanos. Não, hoje não. Não na última semana, nem mesmo no último ano. Mas ao longo dos últimos 46 anos, em embaixadas, em quartéis, em ônibus, em aviões, em restaurantes, nas ruas de Teherã, Beirute, Bagdá, Nairobi, Jerusalém e além. Esses americanos foram esquecidos por muitos. Esta guerra não começou esta semana. O Irã e suas milícias realizaram mais de 180 ataques contra as forças dos Estados Unidos somente nas últimas 2 décadas. Além dos 900 mortos, mais de 850 americanos ficaram feridos, dezenas foram sequestrados, torturados e alguns até desapareceram. Esta guerra não começou há 5 dias. Ela começou em 1979, quando o regime iraniano invadiu a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, fez 66 americanos de reféns e se declarou em guerra com os Estados Unidos e o mundo livre. Desde então, o Irã sequestrou aviões, bombardeou embaixadas, explodiu quartéis de fuzileiros navais, assassinou diplomatas, matou cidadãos americanos, atacou soldados dos Estados Unidos e armou todos os grupos terroristas dispostos a matar americanos. Você pode se lembrar de alguns desses eventos, como em abril de 1983, quando a Jihad Islâmica, grupo terrorista apoiado pelo Irã, fez um atentado suicida na embaixada dos Estados Unidos em Beirute, matando 17 americanos. Em outubro do mesmo ano, terroristas do Hezbollah, apoiados pelo Irã, mataram 241 militares dos Estados Unidos em um ataque com caminhão-bomba no complexo dos fuzileiros navais em Beirute. Em junho de 1996, terroristas do Hezbollah al-Hijaz, apoiados pelo Irã, mataram 19 aviadores americanos e feriram quase 500 em um atentado com caminhão-bomba a um complexo residencial da Força Aérea dos Estados Unidos, na Arábia Saudita. Esses são apenas alguns exemplos. Por quase meio século, o Irã tem travado uma campanha implacável e ininterrupta de violência contra os Estados Unidos, e a América se conteve até agora. Pela primeira vez desde 1979, os Estados Unidos estão finalmente fazendo o que deveriam ter feito décadas atrás, confrontando, desmantelando e removendo o regime exportador de terrorismo mais perigoso do mundo. Um regime que assassinou americanos impunemente por 46 anos. Um regime que acreditava que o Ocidente tinha perdido a vontade de se defender. Eles têm razão em muitos aspectos. De fato, perdeu. Nos últimos anos, houve um esforço deliberado, principalmente da esquerda ocidental. Um esforço que drenou do Ocidente sua confiança, sua clareza moral e seu instinto básico de sobrevivência. Os elementos da extrema esquerda woke trabalharam incansavelmente para neutralizar a determinação ocidental, enfraquecer a crença em seus próprios valores e castrar nações inteiras, a ponto de elas nem sequer conseguirem imaginar se defender. Nem mesmo contra regimes construídos sobre crueldade, terror e fanatismo. Esta guerra contra a ditadura islâmica iraniana não é só um confronto com um regime brutal e assassino. É também, em um sentido muito real, um confronto com a insanidade autodestrutiva que tomou conta de partes do Ocidente. Uma visão de mundo que trata a força como imoral, a dissuasão como agressão e a defesa da civilização como algo do qual todos devemos nos envergonhar. O que estamos testemunhando agora é o culminar de anos de erosão ideológica, a total emasculação da determinação ocidental, o esvaziamento dos próprios instintos que antes protegiam as sociedades livres das forças mais implacáveis do mundo. O Ocidente, que foi ensinado a duvidar do seu próprio direito de sobreviver, de repente está diante de um inimigo que nunca duvidou do seu desejo de destruir. Em nenhum lugar essa erosão ideológica é mais visível que na Europa. Nos círculos de esquerda do Ocidente, vemos o resultado de anos de apropriação de causas sociais legítimas e sua transformação em armas para agendas políticas destrutivas. Movimentos com reivindicações legítimas foram distorcidos em ferramentas que prejudicam as sociedades que pretendem melhorar. Nesse processo, eles minaram a confiança da Europa, diluíram seus limites morais e fizeram da insegurança uma virtude política. Instintos que protegiam sociedades livres da tirania foram enfraquecidos, ridicularizados e desmantelados, deixando um continente tentando lembrar que a liberdade só sobrevive quando valorizada e defendida. O momento e a guerra atuais obrigam o Ocidente a lembrar algo que foi levado a esquecer.
que sobreviver não é garantido, que o mal não desaparece por conta própria, e que defender a civilização exige a vontade de agir de forma decisiva, sem pedir desculpas e sem hesitação. E por falar nisso, os países que não esqueceram que pessoas de bem às vezes precisam se posicionar contra o mal, agora estão no 5º dia de guerra com o Irã. E já a escala do que aconteceu é diferente de tudo o que o Oriente Médio viu em gerações. Isso não é apenas um confronto militar, é um terremoto geopolítico, uma redefinição estratégica e, de muitas maneiras, um momento civilizacional, bíblico em sua escala e alcance. Vou explicar o ocorrido, sua importância e possíveis desdobramentos, compartilhando análises de alguns dos maiores especialistas de Israel. Dr. Doron Matza, Dr. Iran Shishon, Sharon Zaks, Yoram Edry, Shlomo Filber e outros cujas percepções ajudam a iluminar este momento. Esta semana, a história começa com o ataque inicial, naturalmente. Pelo pouco que foi revelado nos últimos dias, fica claro que foi aqui que o caráter, a essência desta guerra foi definida. Segundo o comentarista israelense Yoram Edry, já mencionado, o ataque inicial foi surpreendente. Em apenas 40 minutos, Israel alcançou total superioridade aérea no interior do Irã. 200 aeronaves israelenses voaram junto com centenas de aeronaves americanas em formações coordenadas, atingindo mais de 2.000 alvos com um nível de precisão que surpreendeu até mesmo o Pentágono. Edry descreve a precisão como a de um relógio suíço, operando sobre um dos espaços aéreos mais fortemente defendidos do mundo. A tecnologia de defesa aérea russa colapsou instantaneamente. Os radares chineses falharam. Camadas de proteção construídas ao longo de décadas evaporaram literalmente em minutos. Isso resultou de anos de preparo, de simulação e infiltração de inteligência. Assim como Israel infiltrou a comunicação do Hezbollah meses antes, aqui o trabalho de base de longo prazo também compensou. Toda a liderança iraniana foi atraída para um local e eliminada em um só ataque. Americanos se surpreenderam. A Rússia fez uma condenação simbólica de uma semana. A China e a Coreia do Norte nem se deram ao trabalho de dizer qualquer coisa. Eles entenderam a nova realidade. O Irã estava caindo, e ninguém estava intervindo para salvá-lo. O Dr. Doron Matza escreve sobre a conduta iraniana nas últimas semanas. Ele enfatiza que o Irã não cometeu um erro de cálculo. Teherã sabia que um confronto era possível. Um sinal de que o Irã entendia o que estava em jogo foi a nomeação de Ali Larijani pelo agora falecido Khamenei como herdeiro, para manter a estabilidade do regime caso ele fosse morto. Esse cara era inteligente e visionário. O Irã tinha uma estratégia baseada na doutrina de Sinwar do Hamas. A ideia, segundo Matzah, era gerar caos regional, atacar estados do Golfo, envolver Israel e Estados Unidos numa guerra de atrito e garantir a sobrevivência do regime pelo medo e incerteza. Mas desta vez, a estratégia fracassou. Matzah destaca que as ações do Irã foram deliberadas, coordenadas e baseadas nessa doutrina, embora ela fosse falha. A coalizão Estados Unidos-Israel adotou uma estratégia maximalista, desmontando a capacidade de lançamento balístico do Irã, eliminando sua marinha, assegurando o Estreito de Hormuz e destruindo completamente o programa nuclear. O objetivo não é punir o Irã, mas remover a capacidade do regime de ameaçar a região ou o mundo. E uma vez que esses objetivos sejam alcançados, Matzah argumenta que o público iraniano, persas, curdos, azeres, baluches, arhuazes, pode finalmente cruzar o Rubicão, como ele chama, e redefinir seu destino político. Para entender a importância dessa guerra e o que realmente está em jogo, algo que a mídia e muitos líderes ocidentais não mencionam. Quero me referir a Sharon Zaks, um comentarista israelense, que oferece uma das percepções mais importantes de todas. O Irã, ele diz, nunca foi apenas mais um país do terceiro mundo. Na visão dele, o Irã representa a combinação mais letal que a história moderna já viu. Um país com a capacidade industrial e científica de uma grande potência, fundida com a ideologia de uma seita assassina. Essa combinação foi o que tornou a Alemanha nazista tão destrutiva. Isaacs argumenta que o Irã estava na mesma trajetória. Os números que ele menciona impressionam. O Irã está entre os 10 países com mais formandos em STEM no mundo, superando Japão e Coreia do Sul. Este é um país com profundo talento científico e séria capacidade industrial, e usou essa capacidade para construir centrífugas, drones e mísseis balísticos. Em 2026, neste ano, o Irã havia alcançado uma taxa de produção de 100 a 300 mísseis balísticos por mês.
Se Israel e os Estados Unidos não tivessem agido, o Irã teria produzido milhares de mísseis todos os anos, ano após ano. E esse era o mesmo regime que havia massacrado 30.000 de seus próprios cidadãos, sem hesitação nas últimas semanas. O orçamento do Irã para seus proxies era de 2 bilhões de dólares por ano, com o Hezbollah recebendo cerca de 700 milhões anualmente. Este regime deixa seu povo passar fome para sustentar sua máquina de guerra regional. Sachs afirma que o perigo não vinha só da ideologia do Irã, mas também de seu capital humano. Se os ayatollahs governassem um país pobre e atrasado tecnologicamente, a ameaça seria limitada. Mas governam uma nação com indústria avançada, ótimos engenheiros e grande força de trabalho científica. Essa combinação, como a Alemanha nos anos 30, é o que permite que ditadores ameacem continentes inteiros. Se o Irã tivesse continuado nessa trajetória, Sachs alerta que até 2035 provavelmente teria mísseis balísticos intercontinentais capazes de alcançar a costa leste dos Estados Unidos. Dezenas de ogivas nucleares montadas em mísseis de precisão apontados para Tel Aviv, Haifa, Riad e Dubai. Um guarda-chuva nuclear permitiria intimidar a região sem temer retaliação. E uma indústria global de exportação de armas inteligentes e baratas para grupos terroristas, como o drone Shahid, tornando-se o Kalashnikov do século XXI. E a capacidade de paralisar os mercados globais de petróleo, controlando o Estreito de Hormuz. Sachs pinta um quadro sombrio. O Irã estava a caminho de se tornar um império tecnológico e fanático do terror, capaz de destruir países, atacar cidades americanas e derrubar a economia global com o apertar de um botão, tudo isso sob imunidade nuclear. Imagine acordar uma manhã, ele escreve, com uma barragem de 5.000 mísseis balísticos lançados contra Israel, uma blitz para sobrecarregar nossas defesas aéreas e matar dezenas de milhares de civis em minutos. Israel e o mundo livre não poderiam permitir que esse cenário se concretizasse. Esse é o contexto por trás da urgência da guerra atual. Não é só a ideologia do Irã. Trata-se do que acontece quando um regime fanático tem acesso à ciência, indústria e engenharia avançadas e começa a construir as ferramentas para remodelar o mundo através do terror e da coerção. E agora, com o Irã sob um ataque massivo, o Hezbollah entrou na guerra, abrindo um novo capítulo. Sharon Sachs apresenta uma análise direta e sem filtros do que isso significa. O Líbano, ele argumenta, é um estado falido, um lixão, sem capacidade de impor soberania ou enfrentar o Hezbollah. Por 1 ano e meio, o governo libanês fingiu desmantelar a infraestrutura do Hezbollah no sul do Líbano. Foi tudo apenas teatro. Eles nunca tiveram uma chance. Sachs afirma que o Líbano, seu governo, instituições e promessas não são confiáveis. A geografia torna a situação ainda mais perigosa para Israel. A fronteira entre Israel e o Líbano é uma das piores, mais artificiais e mais difíceis de defender da região. Em vez de estar ancorada em uma barreira natural como o rio Litani, ela serpenteia por montanhas, florestas e cristas expostas. O sul do Líbano está ao norte de Israel, com o Hezbollah controlando os pontos altos. Dessas cristas, eles podem atirar em casas e veículos israelenses com precisão mortal, como fizeram durante meses. Comunidades israelenses na linha de frente ficam próximas à cerca, permitindo que as forças Radwan do Hezbollah invadam em minutos. Sem aviso, zona de amortecimento ou profundidade. E justamente por causa disso, Israel entrou nesta semana na região do sul do Líbano, ordenou que todos os civis libaneses deixassem a área. Qualquer pessoa na área seria considerada hostil. Israel criará ao menos 5 posições militares permanentes na região, devendo aumentar para 10 nos próximos meses. Muito parecido com a nossa presença na Síria no último ano. Terra, território, é a única moeda que tem significado no Oriente Médio. Israel finalmente entendeu isso. Acabaram-se os dias de concessões e de terra em troca de paz. Os árabes nos mostraram que acordos são apenas pedaços de papel. A dissuasão vem através da força. Qualquer um que atacar Israel deve perder território permanentemente. Se o Líbano tivesse entendido que o custo de combates diários seria a perda de seu território, que se tornaria israelense, sua motivação para desmantelar o Hezbollah teria disparado. Sachs também observa que a população do sul do Líbano é esmagadoramente xiita e apoia massivamente o Hezbollah e o Irã. Essa não é uma população que Israel quer vivendo em sua fronteira. Israel não deve repetir o modelo da Cisjordânia, não deve repetir o modelo do sul do Líbano, de 1985 a 2000.
Vai replicar o modelo das colinas de Golã, seguro, tranquilo, defensável. Zek vê isso como uma chance única de eliminar o Hezbollah como ameaça estratégica e criar nova fronteira defensável ao norte. Neste estágio da guerra, o Dr. Doran Matza identifica dois processos acelerados que definiram as últimas horas da campanha. O primeiro é o aumento da intensidade da operação americano-israelense dentro do Irã. Os ataques não estão apenas se tornando mais poderosos, o conjunto de alvos também está se expandindo. Segundo Matza, a coalizão passou a atacar alvos centrais do regime iraniano, além da infraestrutura militar. O objetivo é provocar o choque interno necessário para desestabilizar o regime, especialmente sem uma invasão terrestre, como na Segunda Guerra do Golfo. Declarações do presidente Trump e do primeiro-ministro Netanyahu reforçam essa abordagem, conclamando o povo iraniano a cruzar o Mar Vermelho e promover sua redenção política. A segunda tendência vem da resposta do Irã. Matza explica que Teherã agora está tentando expandir o caos regional e internacional para bloquear o esforço de derrubar seu regime. A participação do Hezbollah nos combates e o ataque de Vant ao alvo britânico no Chipre fazem parte dessa estratégia. Enquanto isso, o Irã segue atacando estados do Golfo para ampliar a arena e dificultar a campanha da coalizão. Um efeito colateral significativo dessa escalada, argumenta Matza, é o fortalecimento da coalizão internacional e árabe contra Teherã. Até os acordos de Abraão, enfraquecidos nos últimos anos com a aproximação da Arábia Saudita de Erdogan e do eixo sunita, agora mostram sinais iniciais de revitalização. Na visão mais ampla de Matza, a campanha está mais barulhenta e intensa, mas o principal desenvolvimento é mais profundo. Pela primeira vez em muito tempo, a luta dentro do Irã se tornou uma causa moral e ideológica definidora para a comunidade global. Israel, ele afirma, hoje é central na mobilização dos dois principais blocos ocidentais, o pragmático americano e o progressista da Europa Ocidental. Isso em uma luta unificada contra o que ele chama de mal absoluto e a favor de uma visão do bem supremo. A coordenação entre Estados Unidos e Israel no campo de batalha é inédita. Israel focou em Teherã, grandes cidades e oeste do Irã, enquanto os Estados Unidos atacaram defesas aéreas, centros de comando da Guarda Revolucionária, locais de mísseis e ativos navais. Grupos de porta-aviões dos Estados Unidos interceptaram centenas de mísseis e drones iranianos. Israel está lutando simultaneamente contra o Hezbollah no Líbano, enquanto os Estados Unidos forneceram inteligência, logística e dissuasão regional. O recente documento estratégico americano, citado em podcasts anteriores, define Israel como aliado modelo, parceiro que luta por conta própria, enquanto os Estados Unidos garantem condições globais para seu sucesso. Isso marca uma mudança estrutural na aliança. O Dr. Iran Shaichon afirma que os Estados Unidos têm motivos urgentes para lançar a Operação Fúria Épica. A procrastinação do Irã desperdiçou um tempo precioso antes das eleições de meio de mandato de 2026. O eixo China-Irã-Rússia ameaçava a estabilidade energética global. O Irã enfraquecia a coalizão sunita formada pelos Estados Unidos em 2025, e o massacre em Teherã, combinado com o rápido rearmamento das forças de mísseis do Irã pela China, acelerou o cronograma. Na visão de Shaichon, os Estados Unidos viam o colapso do Irã como um interesse americano, um interesse global, um pré-requisito para isolar a China e um passo para acabar com a guerra na Ucrânia. Isso não é um conflito regional, ele escreve, é um realinhamento global. A questão agora é, como o Irã será no dia seguinte? Matza e Shaichon oferecem várias possibilidades. A futura liderança iraniana pode ser decidida por uma disputa entre conservadores e reformistas do regime. Alternativamente, uma revolta em várias frentes pode irromper entre os curdos, os baluches, os árabes, os turcos, os lures e os azeres, que todos vivem na Pérsia. Se a governança colapsar, os Estados Unidos podem supervisionar a transição. Ou, o Irã pode entrar em um período prolongado de instabilidade, porque o regime ainda conta com forças de segurança interna, milícias xiitas importadas do Iraque e apoio ideológico em partes da população iraniana. O colapso pode não ser imediato, mas a direção é clara. O velho Irã se foi. Esta guerra não é apenas militar ou geopolítica, ela é cultural e civilizacional. O comentarista israelense Adib Ben-Hur afirma que o vandalismo na estátua de Churchill, em Londres, com pichações antissemitas, mostra que o ódio aos judeus em Israel não depende de conflitos específicos.
É uma constante enraizada em séculos de narrativas religiosas e culturais, tanto no Ocidente quanto no mundo árabe. E esse momento ressalta a importância da soberania judaica. Pela primeira vez na história, os judeus não estão implorando por proteção. Nós, judeus, moldamos eventos globais. O analista israelense Shlomo Filber afirma que o colapso de Teherã também transforma a política regional. O Catar, que construiu sua influência ao sediar o CENTCOM e mediar negociações com o Hamas, o Talibã e o Irã, agora se vê em uma situação em que seu papel está evaporando. Com o Hamas desmantelado, com o Irã entrando em colapso e os Estados Unidos voltando seu foco para o Indo-Pacífico, o modelo de mediação indispensável do Catar se tornou obsoleto. O bloco dos Acordos de Abraão, Israel, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita se destaca como novo pilar regional. O Catar agora enfrenta uma escolha: tornar-se um satélite de Erdogan ou juntar-se ao novo alinhamento do Oriente Médio. Quanto à própria guerra, ele diz que não vai durar muito. O Irã não pode sustentá-la. Sua honra foi destruída, seus proxies fracassam, seus céus estão abertos e todos os seus aliados estão em silêncio. O que começou como uma guerra em 7 frentes imposta a Israel se tornou uma guerra que o Irã está travando contra 8 países. Como Filber disse, este é o amanhecer de um novo dia no Oriente Médio. Enquanto tudo isso ocorre em um panorama maior, quero focar um instante no lado pessoal, no quadro menor de todos nós em Israel. O povo de Israel, os cidadãos que resistiram nos últimos 2 anos e meio, muitos de nossos filhos foram convocados em questão de horas, nossas crianças em casa respondendo a sirenes e ao som de explosões. Preocupados com seus pais que estão longe, pensando em seus irmãos no campo de batalha, mas todos nós seguimos com nossas vidas. Num instante, nossos filhos jogam futebol no campo, depois correm ao abrigo para jogar cartas, acordam com o alerta no celular e compartilham experiências em jogos de computador com os amigos. Agora, é uma experiência compartilhada por todos os israelenses, algo que por mais de 30 anos foi a experiência dos israelenses do sul e do norte de Israel. O que queremos agora é colocar um fim em tudo isso. Que nossos filhos especialmente, não sejamos mais reféns da violência periódica dos nossos inimigos doentios. As pessoas no mundo desejam que sejamos tolerantes e compreensivos. O povo de Israel deseja a eliminação definitiva da ameaça. Não se preocupe. Já passamos por isso antes. Celebramos Purim esta semana. Não é algo novo em nossa história. E veja só os israelenses no abrigo aqui em Tel Aviv neste vídeo que você está assistindo. Veja como eles celebram o feriado mesmo sob ataque de mísseis. Não se preocupe conosco, somos fortes, somos determinados, vamos derrotar nossos inimigos. Quando eles nos atacaram em 7 de outubro, não faziam ideia onde estavam se metendo. Muitos deles ainda não sabem, porque já não estão mais entre nós. E quem os substituir vai se juntar a eles em breve. Obrigado por acompanhar esta análise. Seguiremos monitorando a guerra, mudanças regionais e implicações globais nos próximos dias. Eu sou Daniel Siman. Obrigado por me acompanhar aqui na JNS TV em Jerusalém. Fique seguro, mantenha-se informado e nos vemos no próximo episódio.